Então qual é a função do atalaia? É dar um sinal de alarme. E se o atalaia está a dormir e o perigo vem e ele não diz nada? É um atalaia bom ou é um atalaia mau? Atalaia mau. A eles quem? Aos adventistas do sétimo dia foi confiada a última mensagem de advertência. Qual é a última mensagem de advertência? Ao mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. E agora repare o que é que nos é dito a seguir. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância. Qual é essa obra da mais solene importância? A proclamação de quê? Da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Não são palavras minhas. Qual é a obra que deve ser feita acima de todas as outras? A pregação de quais mensagens? As mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjo. Já agora, em relação àquilo que o Ricky dizia esta manhã, a mensagem do primeiro anjo ainda podemos considerar que é uma mensagem positiva, embora falar do juízo. Temei a Deus e lhe dar glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Mas olhem que a segunda e a terceira mensagem, sobretudo a terceira, não venham dizer que são mensagens positivas. São mensagens mesmo para sacudir. São mensagens de advertência. E não devem eles quem? Os adventistas do sétimo dia, sobretudo os atalaias, permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Agora, ligando uma coisa à outra, Ellen White disse que a apostasia seria constituída por heresias que tentariam minar o quê? Os alicerces da nossa fé. Alicerces, ou seja, plural. Mas que entre esses alicerces estava o quê? A doutrina do ministério de Cristo no santuário celestial e a advertência de Deus para os últimos dias, são as três mensagens angélicas. Agora, irmãos, quando nós lemos as três mensagens angélicas, começam em Apocalipse 14, 6, onde é que as três mensagens angélicas terminam? Quem é que me sabe dizer? Muito simples. Começa no versículo 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Onde é que termina? No 12. E no 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Verdade ou não? Querem confirmar nas vossas Bíblias? Confirmem. Sabem o que é que isto significa, irmãos? Vamos ser muito pragmáticos, terra a terra. Porque muitas vezes, quando se fala de três mensagens angélicas, alguns perguntam assim: bem, eu já ouvi isso muitas vezes, mas isso traduzido por miúdos quer dizer o quê? Então eu vou traduzir por miúdos. O que quer dizer é muito simples. Todos os que aceitam de coração a primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas, sabem o que é que fazem? Guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Traduzido por miúdos é isto. Está dito. Então, o que é que leva as pessoas, nos últimos dias, a guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus? Desculpem-me a minha repetição. É receberem as três mensagens angélicas. Dito de outra forma, as três mensagens angélicas levarão as pessoas a guardar os mandamentos de Deus e a ter a fé de Jesus. Está agora mais simples na vossa mente? Então reparem, se há heresias que vão sobretudo combater essas mensagens dos três anjos, então tem que ser heresias que combatam o quê? Que combatam a predisposição que o Senhor quer colocar em mim para obedecer aos seus mandamentos e ter a fé de Jesus. Está claro isso, sim ou não? Irmãos, eu não sei se estou a fazer uma má interpretação, mas eu não consigo interpretar de outra maneira. Já agora, venham lá atrás, desculpem lá, oh, meu querido, anda lá para trás outra vez. Vamos lá ver outra vez. Mais. Aqui, exato, aqui. Portanto, e especialmente, quais são as heresias? Especialmente quanto ao ministério de Cristo no santuário celestial. E já agora, o que é que Jesus está a fazer no santuário celestial? Está a fazer o quê? Nós usamos uma expressão como advento. O juízo investigativo. Isto é a primeira mensagem angélica. Mas, especialmente quanto ao ministério de Cristo no santuário celestial e à mensagem do céu para estes últimos dias, que já vimos são as três mensagens angélicas. Então, as heresias, os erros, tentam minar o quê? Minar um fundamento da nossa fé, que é a compreensão que temos do ministério de Cristo no santuário celestial, e tentam minar as três mensagens angélicas. E agora? Deixem-me ler, estou quase a terminar, irmãos. Deem-me só mais uns minutinhos e eu vou terminar. Deixem-me mostrar agora aqui, neste livro que eu tenho aqui, precisamente aqui no capítulo 24, o Alfa e o Ômega, na página 194, diz assim: a batalha está em andamento. Satanás e seus anjos estão trabalhando com todo o engano da injustiça. São incansáveis em seus esforços para desviar almas da verdade, da justiça, para espalhar a ruína pelo universo. Olhem aqui.
quereria pôr de parte a Deus e a Cristo. Quem é que quereria fazer isto? Claro, Satanás e os seus anjos. Que foi feito carne e habitou entre nós para ensinar-nos o quê? Que em obediência à vontade de Deus podemos ser vitoriosos sobre o pecado. Sabem qual é uma das heresias que faz parte, quanto a mim, da apostasia ômega? É tentar minar a convicção de que não é possível sermos vitoriosos na luta contra o pecado. Isto é apostasia ômega. Isto é apostasia ômega. Porque a apostasia ômega é composta por uma série de quê? De erros, de falsas doutrinas que tentam minar o ministério de Cristo no santuário. Ou melhor, a compreensão. Ninguém mina Cristo está lá no santuário. Ninguém pode ir lá ao céu e tirá-lo de lá. Reparem, não é a realidade que se muda, mas é a compreensão que as pessoas têm na mente do que Cristo está fazendo hoje no santuário celestial. Então essa é uma das doutrinas que iria ser fortemente atacada. Foi o que Ellen White mostrou e vocês viram. Outra coisa é a compreensão das 3 mensagens angélicas que, quando são aceitas, levam o quê? À obediência aos mandamentos de Deus. Então reparem, o que é que esta heresia tenta fazer? Tenta minar a ideia de que não é possível uma obediência. Irmãos, aqui deixem-me dizer-vos uma coisa. Eu já ouvi muitos, às vezes, criticarem aqueles que defendem este ponto de vista, como eu, que é possível pela graça. Atenção, quando nós falamos em vitória sobre o pecado, a vitória sobre o pecado não é possível, sublinho bem, com os nossos esforços, por muito melhores que eles sejam. Só é possível se a graça e o poder do nosso querido Salvador Jesus Cristo habitar no coração de cada um de nós. Aí sim é possível. Porque Jesus disse, em mim nada podeis fazer. E Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então alguns às vezes dizem assim, essas pessoas que falam isso são perfeccionistas. Não, irmãos. Eu nunca ouvi um suposto perfeccionista defender a ideia que nós conseguimos vencer o pecado por nós mesmos. Mas também nunca ouvi nenhum perfeccionista dizer eu já atingi a perfeição absoluta. Também nunca ouvi. Se os há, se há desses, então esses são mesmo perfeccionistas. Isso, a verdade seja dita. Mas daqueles que eu conheço, nunca ouvi ninguém a dizer eu já sou santo, eu já atingi a plenitude da santificação. Não, ninguém está a dizer isso. O que estamos a dizer é que acreditamos que no poder do Senhor é possível vencermos isso. Porque se não fosse possível, nós fazíamos de Jesus um mentiroso e um injusto. Quando ele disse à mulher adúltera, vai e não peques mais, o que é que ele pediu dela? Não peques mais. Reparem, não peques mais, então, mas se isso não fosse possível, Jesus estava a pedir uma impossibilidade àquela mulher. E se estava a pedir uma impossibilidade, estava a ser o quê para com ela? Estava a ser injusto. Sejamos coerentes e claros. Então, qual é uma da apostasia ômega? É esta ideia que tenta minar a ideia de que nós não podemos ser vitoriosos. Isto é a apostasia ômega. E ela está bem instalada no nosso meio hoje. Para terminar. Vamos voltar, peço desculpa, onde estávamos. A seguir. Ok, foi aqui. Mas os marcos, olhem aqui, palavras dela. Mas os marcos que nos tornaram o que somos devem ser quê? Preservados. E agora reparem aqui, eu pus a verde. O verde é a cor da esperança. Isto é uma nota de esperança. Reparem, apesar de a Igreja ser confrontada, e está a ser confrontada, com o iceberg da apostasia ômega, o que é que a visão que Deus deu a Ellen White nos disse? Não é, irmãos, escutem isto por favor, não é o iceberg que leva a melhor sobre a Igreja, é a Igreja que leva a melhor sobre o iceberg. Fixem isto, irmãos. Eu estou cansado de ouvir alguns irmãos dizerem esta igreja está aí de mal a pior. Não há solução para esta igreja. Há solução! E há solução porque é o Senhor, é o comandante desta igreja, que está no supremo comando desta igreja. Esta igreja não pode falhar. Esta igreja vai vitoriosa até ao fim. Haja as heresias que houver no nosso seio, mas esta igreja vai vencer o iceberg, vai ser vitoriosa. Irmãos, desculpem-me a minha emoção, mas eu não consigo falar de outra maneira. Não me venham dizer, eu estou farto de ouvir pessoas a dizer que esta igreja está aí de mal a pior. Não está!
Esta igreja, pelo poder do Senhor, vai vencer essas heresias, vai vencer esses perigos, vai vencer esses icebergs e vai continuar o seu caminho rumo ao porto seguro da eternidade. Não tenho a menor dúvida disso. Dou a minha vida por esta convicção que eu acabei de afirmar. Os marcos que nos tornaram o que somos devem ser preservados. E sê-lo-ão, conforme Deus o mostrou. E Deus o mostrou como? Através daquela visão e mostra também mediante a sua palavra e o testemunho do seu Espírito. A minha igreja, nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Irmãos, por isso é que eu disse da outra vez e disse com toda a convicção, ninguém deve abandonar o barco. Porque este barco vai até ao fim. Ah, mas está um iceberg pela frente. Deixa estar. É agarrar bem os cintos, pôr os cintos de segurança e ter a confiança que o timoneiro vai enfrentar o iceberg e o iceberg é que vai ser despedaçado. Não é o barco que vai ser despedaçado, é o iceberg. Estas heresias, e são tantas, irmãos, eu podia estar aqui horas e horas a falar das heresias que há no nosso meio. Essas heresias vão ser destruídas. E sabem como é que elas são destruídas? É quando nós apresentamos um está escrito. Aí escancalha-se tudo. Estou mesmo a terminar. Ele nos conclama a nos apegarmos firmemente com a mão da fé aos quê? Princípios fundamentais baseados em autoridade inquestionável. Agora, deixem-me rapidamente dizer isto. Quais são os grandes marcos do Adventismo? Os nossos irmãos americanos costumam dizer que as 5 verdades são os 5 S's. E eu tentei fazer ali uma alteração para ficar S's também, vocês vão perceber porquê. A primeira grande verdade, que é uma verdade fundamental, é um alicerce da nossa fé. É a crença na segunda vinda gloriosa, visível, audível de Jesus Cristo. Ninguém ouse colocar esta crença em causa. A segunda vinda de Cristo é um pilar fundamental da fé adventista. Outro pilar fundamental, o santuário. Ninguém ouse copiar o Dr. Desmond Fora. Não vai longe. O Dr. Desmond Ford foi-lhe retirado a credencial. Quanto a mim, foi um erro não o terem retirado como membro da igreja. Andou a solapar, morreu há meses atrás. Andou a solapar e continua a solapar, as suas ideias continuam a solapar a mente de muitos. Já agora eu não disse, não foi só a profecia que ele pôs em causa. Ele apresentou um outro evangelho, que anda também a solapar. E esse outro evangelho diz que nós somos apenas justificados de forma jurídica e, portanto, Deus declara-nos justos e acabou, está feita a justificação. Não, esse não é o Evangelho da Palavra de Deus. O Evangelho da Palavra de Deus inclui isso, sim, está certo, mas não fica por aí. O verdadeiro Evangelho é o Evangelho que nos justifica na altura, declara-nos justos juridicamente, mas traz a nós o poder para uma transformação do caráter. Este é o Evangelho bíblico e é o Evangelho adventista. Outro pilar da nossa fé é o sábado. Sabem que Ellen White diz no livro Eventos Finais que haverá homens que dos púlpitos adventistas dirão que o sábado não estará mais em vigor? Vão ao livro Eventos Finais, capítulo 12, a sacudidora, está lá escrito. Não sou eu que estou a dizer. Sábado é um pilar da nossa fé, indestrutível. Outro, estado dos mortos, lá está, em inglês é state of the dead. Eu tirei o e pus ali um apóstolo. Estado dos mortos. A compreensão que temos que os mortos não sabem coisa nenhuma. Estão num sono. E no sono não sabem o que é que se passa. Portanto, se os mortos não sabem coisa nenhuma, todas essas ideias de que é possível entrar em contato com os mortos, isso é tudo diabólico. E é para fugir disso a 7 pés. E finalmente, Spirit of Prophecy, Espírito de Profecia. Quem é verdadeiramente adventista do 7º dia, aceita o Espírito de Profecia. E sabem porquê que aceita? Porque em Apocalipse 12:17 é dito do remanescente final que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Em Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Jesus é o Espírito de Profecia. Então não me venham dizer, eu sou adventista, mas eu rejeito Ellen White. Não é adventista, desculpe, mas não é. Porque um pilar fundamental da fé adventista é acreditar no Espírito de Profecia. Eu tive um colega de teologia que dizia que o avô era adventista e que achava que Ellen White era uma bruxa. Bom, eu disse assim, olha, bruxa era o teu avô. Também... Irmãos, isto são marcos fundamentais da fé adventista. Para terminar, como um povo, devemos estar firmes sobre a plataforma da verdade eterna que resistiu a todas as provas. Devemos ater-nos aos seguros pilares da nossa fé.
os princípios da verdade que Deus nos revelou são nossos únicos fiéis alicerces. Eles é que fizeram de nós o que somos. Irmãos, não permitam que ninguém ponha a mínima dúvida na vossa mente sobre estes pilares e sobre o verdadeiro Evangelho. E se não permitirem isso, vós estáis a ser subtraídos ao poder da apostasia ômega. E é esse o meu desejo sincero para mim e para todos vós. Que Deus nos ajude e que nestes últimos dias da história deste mundo tão difíceis, tão trabalhosos, nós possamos conservar a nossa mente lúcida e saber exatamente o que é a verdade. A verdade que nós devemos seguir em Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.